Fala, nação santista, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal, você que está chegando pela primeira vez. Excelente noite a todos. O Santos continua sua preparação aí para o jogo do final de semana contra o Corinthians, clássico importantíssimo na Vila Belmiro. Ingressos esgotados para esse jogo, então expectativa alta do Santos conseguir vencer a terceira partida consecutiva ali, encostar cada vez mais no oitavo colocado, né? Eu falo sempre da oitava posição porque via Campeonato Brasileiro serão 8 vagas, né? Porque abriram mais vagas de outras competições. Então, o sétimo e o oitavo também entrarão numa pré-Libertadores. A sétima posição acho muito difícil sair do Atlético Mineiro, deve ser garantido aí pelo Atlético, mas a oitava está disputada entre pelo menos 5 ou até mais equipes. E o Santos, com essas duas vitórias consecutivas aí sobre Juventude e Bragantino, pode beliscar essa última vaga, né? Já foi maior a diferença, a expectativa do torcedor santista já foi muito menor, mas com os últimos resultados vale a pena sonhar, né? Que é essa função do torcedor e nada como um clássico dentro de casa para quem sabe, se o Santos conseguir vencer, dar moral aí até o final do Campeonato Brasileiro, né? Ontem teve a final da Copa do Brasil, o Flamengo ganhou do Corinthians nos pênaltis, Flamengo abriu o placar, o Corinthians empatou o jogo já no final da partida, nos pênaltis o Flamengo ganhou. Eu digo isso porque isso tinha interferência direta no clássico do final de semana, né? Talvez se o Corinthians vence a final e é campeão já, eles usam um time alternativo contra o Santos, poupam alguns titulares, mas com a derrota deve ser totalmente inverso, né? O Corinthians perdendo o título e não conseguindo a vaga direta na Libertadores, agora vai ter que brigar ali para um G4, né? Nesse momento está na quinta posição, mas vai ter que brigar para ficar entre os quatro para pegar a vaga direta na fase de grupos da competição internacional. Então mudou tudo, o foco do Corinthians deve ser o Campeonato Brasileiro daqui para frente, é a única competição também que eles disputam até o final da temporada, e devem vir com um time titular, com força máxima ali para esse jogo de sábado, né? Pode ser também que o Santos tenha uma leve vantagem por conta do psicológico do Corinthians após perder esse título, mas tem que fazer sua parte. E o Santos tem problemas para esse jogo contra o Corinthians, né? Vamos falar primeiro, né, dos desfalques do Santos para esse jogo, porque o Bauerman tomou o terceiro cartão amarelo contra o Bragantino e não joga contra o Corinthians, desfalque importantíssimo, talvez o principal zagueiro do Santos na temporada. O Maicon já está lesionado faz algum tempo, então não deve retornar, já está treinando, mas não deve retornar para esse jogo. Então o Maicon também deve continuar fora, o que preocupa porque é uma zaga totalmente reserva, né? Sem Maicon e Bauerman, é uma zaga totalmente reserva que acho que nunca atuou junto, né? Então preocupa ali a questão do entrosamento. Além dele tem o Luan, que está emprestado pelo Corinthians e não pode jogar. Se o Santos quiser escalar o Luan, tem que pagar 2 milhões ao Corinthians, que é um absurdo, e também seria uma perda de dinheiro assim, imensurável para o time, não tem porquê o Santos escalar o Luan, então ficar de fora. Ele que já ficou de fora do jogo contra o Bragantino por questão de lesão, também deve ficar de fora desse jogo contra o Corinthians. E tem o Soteldo, né, que já se lesionou contra o Palmeiras e não deve retornar nesse ano, né? Então, desfalque importantíssimo, né, pelo ataque, né? Acho que a dupla perfeita para muitos ali, os dois pontas seria Ângelo de um lado, Soteldo do outro. Infelizmente, só ano que vem o Soteldo deve retornar ao time titular do Santos e com as condições de jogo, né? Então, são esses os desfalques, e alguns jogadores, devido a esses desfalques, podem ter chances de atuar depois de muito tempo, né? Vamos passar a escalação provável ali que o Orlando deve mandar a campo. João Paulo no gol, Natan na lateral direita, mas aí tem uma dúvida, porque o Natan jogou só meio tempo contra o Bragantino, saiu no intervalo para a entrada do Madison. O Madison foi muito bem, deu uma assistência. Não se sabe se essa saída do Natan no intervalo foi por conta de lesão, se sentiu alguma coisa, ou se for escolha técnica mesmo ali do Orlando, pelo Madison talvez ter mais força em jogada aérea, não se sabe qual foi a preferência do Orlando. Eu manteria o Natan, deve ser o Natan, mas pode ser o Madison devido a essa chance que ele ganhou e foi bem contra o Bragantino e também foi bem contra o Juventude, né? Na defesa, na zaga do Santos, Luiz Felipe e Alex. O Alex jogando depois de muito tempo, deve atuar depois de muito tempo. Se eu não me engano, a última partida como titular foi na última rodada do primeiro turno contra o Fortaleza, que ele foi titular e o jogo empatou por 0-0. Ele teve uma boa atuação.
deve jogar ao lado do Luiz Felipe. Na lateral esquerda, Felipe Jonathan. No meio-campo, Fernandes como primeiro volante. Camacho, que foi muito bem contra o Bragantino, deve ser mantido como segundo jogador de meio-campo. E no meio, talvez a principal dúvida, né? Deve ser o Ed Carlos, até porque Luan tá fora da partida. O Carabarral sumiu no elenco do Santos, tá sendo relacionado para as partidas, mas não tá recebendo chances. O Bruno Oliveira também sumiu no elenco do Santos, então a chance maior é do Ed Carlos atuar, porque está recebendo chances com o Orlando. Não foi tão bem no jogo contra o Bragantino, mas foi muito bem contra o Juventude, então o Ed Carlos deve ser mantido. Se ele optar por escalar um time mais defensivo, ou um time que tenha mais controle de bola, controle de meio campo, talvez ele escolha Sanches ou Sandri, né? Que são jogadores com características diferentes. O Ed Carlos é sim um armador de fato. Sanches e Sandri, os dois atuam mais como volante, né? Como segundos jogadores de meio campo. O Sandri, um segundo jogador de meio campo de fato, jogador que tem visão de jogo, que tem um bom passe. E o Sanches, que na carreira inteira atuou mais pelo meio do lado direito, mas o Santos já foi colocado nessa função de segundo volante. Pode ser que o Santos jogue com 3 volantes, com Sanches ou Sandri mais posicionado mais à frente, né? Então seria ali um trio com 3 jogadores que tem as características mais de volante. Eu acho que o Orlando não deve escalar dessa forma. Precisa muito ganhar do Corinthians, precisa muito garantir os 3 pontos, e acho que um time defensivo ali talvez seria um erro na escalação. E no ataque, Lucas Braga de um lado, do lado esquerdo do campo, Ângelo do lado direito. Pode ser também que esses dois troquem. Contra o Bragantino eles trocaram muito de posição e estão fazendo isso quase todos os jogos. Às vezes o Ângelo cai pela esquerda, o Braga pela direita, mas deve ser a dupla de pontas titular nesse jogo. E na frente, talvez a grande dúvida para esse jogo, né? O Marcos Leonardo sofreu uma pancada muito forte, tá tentando se recuperar. A princípio foi detectado que não teve nenhuma lesão grave, então não deve ficar de fora. Se ficar de fora desse jogo, não deve ficar de fora dos próximos, mas está tentando se recuperar das dores ainda da pancada. Então pode ser o Marcos Leonardo, está tentando a recuperação, mas pode ser 2 jogadores que não atuam faz muito tempo, né? Que é o caso do Juan e do Angulo, né? Que são 2 centroavantes. O Juan perdeu muito espaço, foi colocado várias vezes para atuar de ponta no Santos com o Bustos, né? Por isso não se saiu muito bem em vários jogos e por isso foi tirado do time. E o Angulo, desde que chegou, tem uma desconfiança muito grande da torcida, deve ficar como segunda opção ali, ou terceira, né? Depois ainda da entrada do Juan. Ou pode ser também, em último caso, que o Orlando Ribeiro improvise novamente o Lucas Barbosa como centroavante. Por ser um jogador alto, 1,95 m de altura, um jogador que em posição física, com velocidade também ali em alguns lances, né? Tem a passada larga, mas seria um improviso, né? Eu considero um erro, acho que tem que escalar jogador da posição, mas pode ser também uma escolha, uma alternativa para o Orlando. Só repassando a escalação, sem pausa: João Paulo no gol, Natan na lateral direita, Luiz Felipe e Alex na zaga, Felipe Jonathan na esquerda, Fernandes como primeiro volante, Camacho como segundo, Ed Carlos, meio armador da equipe, na frente Lucas Braga, Ângelo e Marcos Leonardo. Esse deve ser o time titular, e podem ter essas mudanças ali na lateral direita, para meio armador e para centroavante também. São 3 posições que podem ter uma alteração ou outra. Uma boa expectativa para esse jogo. Acho que o Santos está recuperando aos poucos a confiança, está sendo um time mais agressivo no campo de ataque, está corrigindo alguns erros defensivos. Tomara que continue assim, mas eu não tenho dúvida nenhuma que será um jogo muito difícil, que o Corinthians vai tentar a vitória para entrar novamente no G4, e o Santos tem que tomar muito cuidado, né? Talvez o cenário perfeito para esse jogo é marcar um gol nos primeiros minutos ali, e conseguir se fechar, não recuar o time, mas se fechar e jogar com muita velocidade no contra-ataque. Talvez seria um jogo mais indicado para o Santos e para a velocidade dos seus pontas, para os jogadores que tem ali à disposição, né? O Ed Carlos é um jogador mais lento no meio, só que Ângelo e Lucas Braga tem muita velocidade. O time com Camacho tem, querendo ou não, mais qualidade no meio campo junto com o Fernandes, né? Ou até mesmo se for o Sandri no meio campo também tem essa qualidade a mais no passe. Então é um time que acho que tem como povoar esse meio campo, fazer um meio campo de mais passe, de mais qualidade técnica, e um ataque de mais velocidade. E tomara que o Marcos consiga se recuperar, né? Ele tem um nível técnico muito acima dos outros, do Juan e do Angulo. Então seria uma perda significativa ali para o Santos, que já teve várias, né? Jogar sem Bauerman, sem Soteldo, sem Maicon é complicado. Tomara que não tenha nenhuma baixa aí para esse clássico do final de semana. E
Depois do jogo eu volto aqui para comentar com vocês como foi essa partida. Deixa nos comentários a escalação que você mandaria a campo, se tem algum jogador que você colocaria em alguma posição específica, alguma troca ali. É isso, obrigado por me ver até aqui, valeu e até o próximo vídeo.